Hoje eu escolhi para a gente conversar um pouco sobre uma obra que vai fazer 80 anos agora, no dia 8 de julho. A obra se chama Paulo e Estevão. É a melhor biografia que nós temos sobre Paulo de Tarso em termos de doutrina espírita e muito provavelmente não deve existir nada tão rico sobre a história dele como essa apresentada por Emmanuel. É uma obra fantástica, produzida através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no ano de 1942. Essa obra é uma obra incrível, impressionante, muito densa, de muitas informações, difícil até de ser resumida a sua história, mas eu queria destacar dentro dela um ponto só para a nossa reflexão de hoje. O livro é dividido em duas partes. Uma primeira parte trata sobre a figura de Saulo de Tarso. E na segunda parte da obra, a mesma pessoa, mas que após a sua conversão ao cristianismo, adota o nome de Paulo de Tarso. É a mesma pessoa, só mudou o nome. Mas não foi só o nome que mudou, mudou também o propósito da sua vida. Na primeira parte da obra, que é bastante rica, constituída de mais de 200 páginas, só nessa primeira parte da obra, a gente vai perceber a presença de um homem extremamente obstinado na defesa das suas verdades religiosas e que é capaz de fazer grandes atos de maldade com as pessoas. Em nome daquilo que ele acreditava, ele matou, ele faz tortura, promove crueldades. Ele realiza um conjunto de atos assim extremamente dolorosos, que são, ele mesmo faz, a obra nos deixa claro isso, que ele faz, tem aquele momento em que ele parece que vai sentir arrependimento que ele está fazendo, mas ele se bloqueia para não sentir dó, para não sentir pena, porque ele tem uma outra verdade que se sobrepõe sobre isso. Então ele segue promovendo uma série de arbitrariedades que não é só com uma, duas, nem 10 pessoas. Ele prejudica centenas, até milhares de pessoas. Ele promove um processo de perseguição contra os cristãos, não só em Jerusalém, mas nos arredores, em que ele leva muitas pessoas à cadeia. Ele persegue pessoas que têm que abandonar a Jerusalém por conta das loucuras que estão acontecendo por ali. Existem cenas de torturas descritas dentro da obra. Há um momento em que ele faz a tortura de um rapaz chamado Matias Yohanan. Ele é torturado por Saulo de Tarso, amando de Saulo, né? Ele manda outra pessoa torturá-lo. Então, assim, ele condena à morte Estevão, ele produz uma quantidade muito grande de sofrimento. Mas o mais interessante da história é que ele dá uma volta por cima. Eu não quero destacar aqui o fato de ele ter se transformado no maior divulgador do cristianismo. Não, isso hoje não é o mais importante. Ele poderia até nem ter se tornado o maior divulgador, mas já valeria para o nosso comentário a mudança que ele faz. Porque na primeira parte do livro, a sensação que nós temos é que ele é incorrigível, de que aquela existência está perdida pelo volume de crueldade que ele pratica. Mas ele consegue fazer a mudança. Essa é uma reflexão para nós em dois sentidos. A primeira é que nós somos sim capazes de mudar. Nós somos sim capazes de movimentar as nossas vidas em outra direção. Às vezes nós estamos tão desesperançados quanto a nós próprios e dizemos, eu não tenho mais conserto. O que eu já fiz não conserta mais. Conserta. É possível mudar. Saulo de Tarso fez uma mudança incrível de vida, transformou a sua existência e legou para nós um testemunho maravilhoso. Não precisa ser esse testemunho extraordinário, mas precisa ser o trabalho de dizer, eu sou capaz de mudar. Eu não quero mais isso para mim. E tomar uma decisão resoluta de dizer, esse caminho não me agrada mais. Eu não me sinto mais em paz por isso que eu estou fazendo. Eu quero mudar.
E se houver em nós o verdadeiro propósito de mudança, não é necessário reencarnar para mudar. Há muitos espíritas que se acomodam e dizem: tá tudo errado, na próxima eu vou corrigir. Não é necessário esperar para corrigir. Nós não podemos perder mais tempo. Nós não podemos mais perder oportunidades, porque numa próxima existência pode ser que eu renasça num outro cenário que eu nem saiba que reencarnação existe. Então aproveitemos o tempo que a gente tem para fazer a mudança agora, enquanto a gente tem condição de exercer sobre as nossas vidas o poder de mudança. Pedir perdão, conceder perdão, abandonar vícios, fazer um resgate das relações que a gente reconhece que a gente não está se comportando bem, mudar a nossa história. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que, em função da história de Saulo, que se transformou em Paulo, os outros que conosco convivem também são capazes de mudar. Nossos filhos, nossos cônjuges, nossos companheiros de jornada que parecem perdidos e sem condição de retorno para o caminho do bem, podem sim retornar para a senda da felicidade. Nós não podemos desistir dessas pessoas, porque assim como Saulo conseguiu fazer uma guinada na sua história, nós também podemos ser capazes de assistir, no sentido de assistir como ver e assistir no sentido de auxiliar aqueles nossos companheiros que estão num processo de mudança. Então, que a gente aproveite a reflexão dos 80 anos dessa obra para pensar que não somente nós somos capazes de imprimir um rumo novo para as nossas vidas, mas os nossos entes queridos também podem. E se eles não mudarem, o problema vai ser deles. Mas se nós desistirmos deles, o problema passa a ser deles e nosso também. Pensemos nisso e nos inspiremos na mudança de Saulo para fazer com que as nossas vidas ganhem novo rumo a partir da compreensão de que tudo pode acontecer se nós assim quisermos.